Bom dia, Sérgio. Prazer estar falando com você de novo. Eu vou me basear muito no que você falou em relação ao posicionamento de Montijo e Arão, né? Essa questão tática do Zé já não tinha que ter sido resolvida, né? Mancoejo, você quer dizer? Mancoejo, desculpa. Mancoejo. Já não tinha que ter sido resolvida, quer dizer, você disputa você tem o mesmo elenco praticamente do ano passado, com algumas peças que são peças importantes. Você tem o Berril, que é um jogador de velocidade, jogador que tem essa possibilidade. E aí você opta por colocar o Mancoejo pelo lado contrário, para ele fechar por dentro, para encostar no Guerreiro. E aí tem Diego chegando, ocupa os espaços onde se projetava o William Arão. Como é que funciona? O Zé, a impressão que eu tenho é que o Zé está meio perdido nas situações, assim, nas opções que ele vem fazendo, e ele não sabe sair dessas opções feitas durante os jogos, né? Isso acaba complicando, porque aí o Flamengo joga bola nos dois laterais, os laterais levantam a bola lá, colocam a bola na área, e aí é treinamento de defesa contra-ataque. Isso aí não está prejudicando o Zé. O Zé, o ano passado, vamos pegar uma frase do Emerson Sheik, que ele falou assim: o Zé, gente boa demais e tal, mas ele errou porque ele quis acontentar todos dentro do elenco. Mais ou menos assim ele falou. Você não acha que isso está prejudicando o Zé ainda? Então, Zé Elias, um abraço aí para você, bom dia também. Acho que sim, acho que nesse momento do ano e com as competições já bem em andamento, né? O Flamengo já vai para o terceiro jogo, por exemplo, na Libertadores da América, o Zé Ricardo já deveria estar com o time melhor formatado. E essa questão do Mancoejo foi um papo que ele teve no comecinho da temporada, já vislumbrando ali uma situação para a possibilidade e a futura entrada do Dario Conca nesse time do Flamengo. O Conca está lá, está inscrito, mas está ainda em um processo que é longo de recuperação, e ele testou o Mancoejo, que é um jogador que joga pela meia no lado esquerdo, e ele atua muito numa função, ou atuava, na verdade, no Independiente, numa função onde atua o William Arão. Mas no Flamengo ele não teve essa oportunidade de jogar ali mais pelo lado centralizado, um pouquinho mais pelo lado esquerdo. Então, essa oportunidade que o Mancoejo está tendo, ele teve muito poucos bons jogos, a verdade é essa, e não rendeu. Com a chegada do Berril, que é um outro tipo de função, o Zé chegou a testar, mas o Berril, ele não chegou a ser titular absoluto, digamos, nesse período que ele está no Flamengo. E teve a questão da expulsão no jogo contra a Universidade Católica, que prejudicou ele em relação aos jogos da Libertadores da América, fazendo com que o Zé tenha que testar ali um outro tipo de formação. E aí ele está meio engessado nessa questão. Ele não deveria estar, mas ele está, porque as opções são poucas. Teve que inscrever o Marcelo Cirino, que é um jogador de características muito próximas e bem parecidas com o Berril, e o Cirino, de repente, para o jogo de quarta-feira, pode até aparecer no banco de reservas. É um jogador que a torcida pega muito no pé, não tem a torcida do Flamengo não tem mais paciência com o Marcelo Cirino, mas para aquela função ali, já que não vai ter o Berril, é um jogador que vai muito provavelmente aparecer ali como uma válvula de escape, porque como eu bem falei na minha primeira oportunidade sobre o Flamengo, se o Everton entrar pelo lado esquerdo, as opções vão ser Mancoejo ou Gabriel pelo lado direito, que são também dois jogadores que não estão rendendo como o Zé Ricardo esperava. É uma questão, respondendo a você, que ele realmente já deveria estar com ela solucionada, mas não está, e esse é um fator preocupante, que o Flamengo vai ter que jogar bola quarta-feira, e esse grupo do Flamengo, a gente sabe, é bem difícil, e um tropeço quarta-feira pode complicar muito a situação do Flamengo no grupo. Mais ou menos assim ele falou. Você não acha que isso está prejudicando o Zé ainda? Então, Zé Elias, um abraço aí para você, bom dia também. Acho que sim, acho que nesse momento do ano e com as competições já bem em andamento, né? O Flamengo já vai para o terceiro jogo, por exemplo, na Libertadores da América, o Zé Ricardo já deveria estar com o time melhor formatado. E essa questão do Mancoejo foi um papo que ele teve no comecinho da temporada, já vislumbrando ali uma situação para a possibilidade e a futura entrada
do Dario Conca nesse time do Flamengo. O Conca está lá, está inscrito, mas está ainda num processo que é longo de recuperação, e ele testou o Mancoejo, que é um jogador que joga pela meia no lado esquerdo, e ele atua muito numa função, ou atuava, na verdade, no Independiente, numa função onde atua o Willian Arão. Mas no Flamengo ele não teve essa oportunidade de jogar ali mais pelo lado centralizado, pouquinho mais pelo lado esquerdo. Então, essa oportunidade que o Mancoejo está tendo, ele teve muito poucos bons jogos, a verdade é essa, e não rendeu. Com a chegada do Berrio, que é um outro tipo de função, o Zé chegou a testar, mas o Berrio, ele não chegou a ser titular absoluto, digamos. Bom dia, Sérgio. Prazer estar falando com você de novo. Eu vou me basear muito no que você falou em relação ao posicionamento de Montijo e Arão, né? Essa questão tática do Zé já não tinha que ter sido resolvida, né? Mancoejo, você quer dizer? Mancoejo, desculpa. Mancoejo. Já não tinha que ter sido resolvida, quer dizer, você disputa você tem o mesmo elenco praticamente do ano passado, com algumas peças que são peças importantes. Você tem o Berrio, que é um jogador de velocidade, jogador que tem essa possibilidade. E aí você opta por colocar o Mancoejo pelo lado contrário, para ele fechar por dentro, para encostar no Guerreiro, e aí... Nesse período que ele está no Flamengo. E teve a questão da expulsão no jogo contra a Universidade Católica, que prejudicou ele em relação aos Jogos da Libertadores da América, fazendo com que o Zé tenha que testar ali um outro tipo de formação. E aí ele está meio engessado nessa questão. Ele não deveria estar, mas ele está, porque as opções são poucas. Teve que inscrever o Marcelo Cirino, que é um jogador de características muito próximas e bem parecidas com o Berrio, e o Cirino, de repente, para o jogo de quarta-feira, pode até aparecer no banco de reservas. É um jogador que a torcida pega muito no pé, não tem a torcida do Flamengo não tem mais paciência. Tem Diego chegando, ocupa os espaços onde se projetava o Willian Arão. Como é que funciona? O Zé, a impressão que eu tenho é que o Zé está meio perdido nas situações, assim, nas opções que ele vem fazendo, e ele não sabe sair dessas opções feitas durante os jogos, né? Isso acaba complicando, porque aí o Flamengo joga bola nos dois laterais, os laterais levantam a bola lá, colocam a bola na área, e aí é treinamento de defesa contra-ataque. Isso aí não está prejudicando o Zé. O Zé, o ano passado, vamos pegar uma frase do Emerson Sheik, que ele falou assim: o Zé é gente boa demais e tal, mas ele errou porque ele quis contentar todos dentro do elenco.